Ela achou que ia encarar apenas um homem normal, né? Mas quem deu a sabedoria foi Deus. E ela disse que ele era muito acima do que ela imaginava. E ela ficou impressionada com o palácio, com a sabedoria, com a organização. Isso é coisa de Deus, amados. Homens, né, que estavam nas suas vidas, nos seus lugares, e o nome dele estava correndo, né? O nome de Salomão, o nome de Eliseu, o nome de Jó, o nome de Daniel. Olha o que Deus faz, né? De repente seu nome está na boca de alguém, e como bênção. Né? E como bênção, referência de bênção, de luz na vida de alguém. A Bíblia diz que Belsazar estava apavorado, os seus joelhos começam a vacilar, ele fica apavorado, eles gritam, né? Tanto que a mulher de Belsazar ouve o grito dele, porque ele não sabia o que tinha na mensagem. Ele viu algo escrito, mas que idioma é esse? Qual é a tradução? Ele não sabia. Então Daniel é trazido e ele interpreta, ele traduz. Olha que interessante, aquilo que você não sabe de Deus sobre a sua vida, Deus ainda levanta profeta para dizer o que Deus tem na sua vida. Glória. Eu não sei o que Deus tem para mim. Deus levanta profeta para dizer o que Deus quer é isso. Abandone o pecado. É apertado, é estreito, né? Larga a mágoa. Essa amizade aqui não é de Deus. Aquieta o coração. Eu não sei. Deus levanta. Deus levantou um homem de Deus com o nome de Daniel. É bíblico, né? Deus levantar pessoas, né? Profeta, um pastor pela misericórdia, para te mostrar o caminho. O texto fala que antes de Daniel falar, o rei Belsazar oferece presentes. Olha, se você conseguir, né, aquele que conseguir discernir, eu vou dar um manto vermelho, uma corrente de ouro, e esse homem vai ser o terceiro em importância em todo o reino. Isso foi falado quando chamaram os, entre aspas, sábios da Babilônia, que não conseguiram ter sabedoria nenhuma, e foi falado, exposto isso para Daniel. Quando Daniel fica sabendo que estava em jogo um manto vermelho, uma corrente de ouro, e esse cargo, né, de terceiro homem importante, Daniel disse, eu não quero, fique para você, eu dei para outro. Por que Daniel disse isso? Entenda uma coisa, existe oferta, que é algo bíblico, é algo que não pode ser forçado, é algo que você faz se você sentir no coração. Mas se não faz, glória a Deus mesmo. Mas infelizmente existem aqueles que comercializam o Evangelho. E naquele momento Daniel entende que se ele aceitasse, ele estaria literalmente de boca atada, né? Para não dizer braços atados. Ele teria que falar aquilo que o rei queria ouvir. E profeta de Deus não está aí para agradar o ego de ninguém. Quem é de Deus prega a palavra. Seu compromisso é com a palavra. Fale aquilo que Deus mandou dizer. É apertado, é estreito muitas vezes, né? Engana-se quem pensa que Deus só fala de vitória, de consolo, de edificação. Deus fala aquilo que Ele quer falar, aquilo que nós precisamos. Então ele entende, olha, não, eu não vou aceitar um comércio. Eu estou aqui para falar o que Deus quer, guarde para você, então dê para outro, eu não preciso disso. Mas o que você quer saber, eu vou dizer. Veja o compromisso que ele tinha com Deus. Se fosse outro, né? Eu só entrego a mensagem, só prego, só louvo, né? Se fizer um pix, né? Se passar o envelope. Quantos que estão assim? Mas ele disse assim, eu não quero, mas eu vou trazer a mensagem de Deus para a sua vida. Eu vou entregar aquilo que Deus tem para ti. Diz a palavra de Deus, amados, que naquele momento Belsazar até tenta, né, influenciar Daniel. E chama a atenção que Daniel ele tinha recebido uma oferta antes desse episódio e ele recebe uma oferta depois desse episódio. O que mostra o que eu estou dizendo agora, né? Oferta é algo de Deus. Isso aqui não seria uma oferta, isso aqui seria um comércio. Daniel sabia das más intenções de um rei ímpio, profano, pecador, né? Talvez até com vergonha. Isso aqui é a minha festa, está cheio de gente importante aqui. Não me envergonhe na presença dos meus amigos, dos meus parentes, né? Na presença dos poderosos. Eu pago para você, mas né, dá um jeito aí de melhorar essa mensagem, né? De suavizar essa mensagem, de alargar essa porta estreita. Não é o que muitos querem ouvir? Tem igrejas, amados, que são ricas, cheias de gente rica. Por quê? Porque só fala mentira. Você pode vir no pecado e pode continuar no pecado. O povo ama, o povo adora, né? Acho que já vai para a igreja pecando, já sai da igreja pecando, né? Não olha na cara de ninguém, nunca ouviu falar
de perdão e muitas coisas, uma lista imensa, mas está tudo bem porque eu estou indo para a igreja. E Deus só contemplando. Então Daniel olha para ele e começa a mensagem dizendo: olha, antes de você veio Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um cara soberbo, arrogante. Deus permitiu uma grandiosa riqueza e soberania na vida dele. Nabucodonosor era um cara que quem ele queria matar, ele matava. Quem ele queria poupar, ele poupava. Quem ele queria promover, ele promovia. Quem ele queria humilhar, ele humilhava. Essa foi a mensagem de Daniel. E Deus o abateu, o humilhou, fez ele comer capim. Porque ele se exalta. Nabucodonosor é um cara que ele diz assim: não fui eu, né? Que construí a grande Babilônia para a glória da minha majestade. Amados, a Bíblia fala que Deus não dá sua glória a ninguém. E Nabucodonosor ali se engrandecendo, Deus fez ele ter uma doença mental, que ele começa a comer capim junto com jumentos selvagens, com os bois. As suas unhas começam a crescer, os seus pelos começam a tomar conta. Ele se comporta como um bicho durante 7 temporadas, há quem entenda que é 7 anos ou 7 semestres, enfim, até ele ficar humilde, quebrantado e reconhecer que Deus é Deus. Oh, glória! Tudo vem do Senhor. Sua inteligência, sua beleza, sua capacidade, né, seu chamado, tudo é para a glória de Deus. Então ele diz assim: olha, embora soubesse de tudo isso, você seguiu o caminho dele. Ele foi soberbo, quebrou a cara. Você, em vez de ser humilde, você foi soberbo também. Você seguiu o caminho errado. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, a mensagem que eu tenho para você é a seguinte: você conhece a palavra de Deus e não segue. Você conhece. Quem aqui nunca viu um mau exemplo? Qual é o propósito de um mau exemplo? É você não seguir ele. É tão bom, né? Não estou falando que é bom a pessoa se dar mal, mas se tem um lado bom é você não repetir o erro dela. Quem aqui nunca viu o pai e a mãe dizer: olha, não faça como fulano, não faça como ciclano, a amizade ruim leva para isso, olha, estude, meu filho, para ser alguém na vida. É se baseando em quem não fez, em quem escolheu errado, em quem se viciou, né? Droga, bebida, em quem desonrou. Tá brigado com o pai, brigado com a mãe morre, o pai morre, você nunca mais vai poder pedir perdão, mas em vida ficou aquela rixa desnecessária. Ó, não faça isso, né? Busque a paz hoje, depois que passou, passou. Enfim. Então é isso que Daniel está dizendo. O cara fez errado, era para você fazer diferente, você vai e segue o errado. Essa é a mensagem do profeta Daniel. Gente que sabe o que é certo e faz o errado, que nem Saul. Saul sabia o que era certo, mas ele seguiu o errado. Por isso Deus substitui Saul por Davi. Ainda fala assim: olha, Deus tem alguém melhor do que você. Foi Deus que falou. E quem era esse alguém melhor? Davi. Não é melhor de arrogância para Davi, porque Davi era humilde, né? Mas era melhor justamente porque Davi era humilde. O que é uma pessoa humilde? Alguém que tem um coração quebrantado. Deus, eu te ouço. Estou errado, perdão, Deus, eu vou tentar melhorar. Não é soberbo de dizer: não é comigo, estou nem aí, né? A Bíblia fala que um espírito contrito e um coração quebrantado, Deus não despreza. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela é humilde, ela é quebrantada, ela está ali, ó: Senhor, eis-me aqui, o que você tem para dizer? Eu quero. Se é de Deus, eu quero. É lapada, é bênção, eu quero que venha do meu Deus, do meu Pai. Judas andava com Jesus, ouviu tudo aquilo, mas não seguiu. Você tem o melhor pastor, o melhor mestre, mas não segue. Herodias, né? Adúltera que se casou com Herodes, né? Nomes parecidos, Herodias e Herodes. João Batista pregou: você está em adultério, Herodes. Essa mulher que tu está não é tua, é do teu irmão. Você pegou a mulher do teu irmão. Ela ouviu isso e ainda mandou matar o profeta, né? Tirar a cabeça. Então assim, é gente que conhece a vontade de Deus, mas não segue. Esse é o início da profecia que Daniel entrega para o rei Belsazar. Porque tem poucas pessoas, amados. Tem pessoas que aprendem com a lição, com o ensinamento, e tem pessoas que aprendem com a lição. Deus está dizendo: quem é você nessa noite? Você é a pessoa que quando ouve o ensinamento você aprende, ou você tem que sofrer para poder aprender? Tem gente que tem que quebrar a cara, tem que ir para o fundo do poço, né? Tem que ser humilhado para poder dizer: eita, o que foi que eu fiz da minha vida? Vou retornar, né? Tem que ser o filho pródigo que sai, vai ser humilhado, perder tudo, vai almejar a comida do porco para entender: na casa do meu pai era o meu lugar. Então ele começa a dizer a tradução e diz: olha, mené, mené, tekel, facim, foste pesado na balança e achado em falta. Perceba que aqui tem uma relação de medir e de pesar. Deus está medindo a sua igreja. Você entende o que é isso? Deus está nos medindo. Deus está te medindo. Deus está nos pesando, amados. Deus mede. Como será que Deus tem te avaliado? A Bíblia fala que da mesma forma que você mede os outros, você é medido.
Eu conheço pessoas que eu vi com o passar do tempo elas serem envergonhadas, porque elas gostavam muito de apontar, olha fulano, olha esse cara que apontado no mesmo erro, ou pior, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Da mesma maneira que você medir, você vai ser medido. Porque olhas o cisco que está no olho do seu irmão, olha a primeira trave que está no seu. A gente não vê mais pregando isso, mas Jesus pregou, está lá no texto. Ele mede. Deus está medindo o tamanho da sua língua. Deus está medindo o tamanho da sua cobiça. Deus está medindo o tamanho da sua roupa. Deus ele nos pesa, né? Pesa. Qual é o peso das palavras? Tem gente que tem palavras grossas. Mal educada, né? Qual é o peso do testemunho? Será que o testemunho tem peso? Alguém olha e diz, eita, ali tem um testemunho, viu? Ali é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Olha, eu conheço o passado dele ou dela, mas quando mudou, mudou mesmo. Alguém olha para você e quer ser crente? Deus está medindo o peso, está carregando a cruz é pesada. Eu já preguei aqui sobre Efésios 6, a armadura é pesado. Quando botaram a armadura de Saul em Davi não conseguiu andar, está pesado. Qual é o peso da armadura? Se é que tem uma armadura aí, né? Coração da justiça, capacete da salvação, espada do evangelho. Qual é o peso, amados? Qual é o peso da sua fidelidade? Ou se é que você se vende? Tem gente que se vende, né? Quando chega a época do carnaval. Se vende quando o pastor não está vendo. Se vende quando está nos parentes ímpios. Ó, Natal Novo está chegando. Continue sendo cristão no meio daquela família ímpia que você pode ter. No meio daqueles colegas de trabalho, no meio daquela turma de faculdade. Continue sendo cristão. Deus mede e pesa. Mené, né? Foste contada, mas Deus contou os dias do teu reinado e terminou o seu fim. Ele pode começar e terminar. Você só consegue concluir uma faculdade se Deus deixar. Casamento só permanece se Ele deixar. Você só está vivo porque está deixando. Até eu morrer em Cristo é privilégio. Eu espero que todo mundo aqui tenha esse privilégio de morrer em Cristo, que é a melhor coisa que a gente pode alcançar, se não formos arrebatados antes. Vai que é a propósito de Deus, não sei. O reinado de Saul chegou ao fim. Deus ele tem contado, amados. Mené no aramaico significa contar. Deus tem contado, Ele conta. Ele sabe a descendência de Abraão, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Já parou para pensar? Está na Bíblia. A Bíblia fala que Ele chama as estrelas pelo nome. Ele sabe quantas estrelas existem. A gente passaria a vida inteira contando e não conseguiria. Ele tem contado. Ele tem contado quantas vezes você murmura. Quantas vezes você agradece? Quantas vezes você abre a Bíblia ou você fecha? Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você vem para o culto? Ele tem contado, ele sabe, ó. Vai uma, não vai, está indo mais, está indo menos, ele tem contado, amados. Quantas vezes você diz não para Deus? Ele tem contado, ó, disse não para mim, não quis evangelizar, não quis ir na minha casa, podia ter orado, foi com preguiça. E disse que ia fazer isso, distraiu com o WhatsApp, fazer outra coisa, já emendou, dormiu, cansou. Ele tem contado, amados. E aí tem o termo tekel. Tekel significa pesado. Foste pesado na balança e achado em falta. Sabe o que ele está dizendo? Gente que não está batendo, não está correspondendo. Diz que é crente, mas diante de Deus ele não está sendo crente, não. Na minha balança está desregulado. Provérbios diz que pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Na carta à igreja de Sardes, olha, não é para ímpio, viu? É igreja. 7 igrejas do Apocalipse. Carta à igreja de Sardes. Ele diz assim, olha igreja, você tem nome de que vives. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Uma igreja morta é sem Jesus, né? Porque Jesus diz que é vida. Quando a gente estava no mundo, a gente estava podre nos nossos pecados. Mas em Cristo nós temos vida, vida eterna. A igreja estava morta. É isso que ele estava dizendo. Foste achado em falta. Já pensou dizer isso para você? Olha, eu fui num culto e eu não achei você lá. Eu achei você em falta. Eu fui lá naquele evento que alguém te afrontou. Eu esperava que você agisse como cristão. Ah, mas me afrontaram. Mas você é cristão, você é diferente. Eu procurei os frutos do Espírito. Eu sempre bato nessa tecla, né, que é o nome do ministério. Eu procurei a mansidão, achei em falta. Eu procurei o domínio próprio, achei em falta. Ah, mas eu ganhei na discussão e perdeu no céu. Se tu morrer, tu vai para onde? Vai adiantar a vaidade? É melhor ser humilhado aqui embaixo para ser exaltado lá em cima. Glória a Deus. Humilharam Jesus,
justo, acho que com você vai ser diferente. Falaram mal do nosso mestre, que é perfeito, lindo, maravilhoso. Imagina eu e você. Ah, mas é porque é absurdo, é injusto, é ingrato. Bem-vindo ao clube. É quem nunca passou por isso. Né? Foi achado em falta, amados. Queria ver você pregando, tô achando em falta. Queria ver você me adorando, tô achando você em falta. Você tem fôlego para outras coisas, mas e todo ser que tem fôlego de vida louve ao Senhor? Porque para outras coisas você estava lá, você fazia, você chegava na hora para servir o inimigo, para servir a carne, mas em mim você está em falta, foste achado em falta. Você já pensou no dia do juízo? Porque isso aqui é uma mensagem de juízo. No dia do juízo ele fala, olha, sinto muito, mas você foi achado em falta. Eu queria isso de você, eu queria aquilo, você me ignorou. Não foi o profeta que você ignorou. Samuel ficou chateado quando o povo elegeu Saul. Deus falou para Samuel, Samuel, não é você que eles estão desprezando, é a mim. Porque foi Deus que enviou o profeta. Ele não foi lá falar da cabeça dele. Ele foi lá falar a vontade de Deus. Foste pesado. Será que você está tão pesado que se hoje fosse um arrebatamento você não ia conseguir subir? Cheio das bagagens do pecado desse mundo, está pesando, não sobe, o anjo não vai conseguir levantar? Reflita sobre isso. Diz a palavra de Deus que ali uma das coisas que foi ofertada para Daniel foi que ele, se ele aceitasse, né, ele também receberia o cargo de terceiro homem em mais importância ali naquele reinado. Aí tem pessoas que dizem que a Bíblia está errada, que Daniel errou, porque só vem Belsazar e Daniel. Como é que Daniel seria o terceiro se só tem esses dois homens? Mas há estudiosos que resgataram registros que falam que havia um outro rei, pai de Belsazar, chamado Nabonido. Esse cara ele vazou da Babilônia, foi para a Arábia, ficou 10 anos fora. Então ele não era visto, mas no registro estava o nome dele. Isso confirma que a Bíblia está certa, que Daniel estava certo. Por isso que foi oferecido o cargo de terceiro homem, porque tinha esse Nabonido que estava ausente 10 anos, então ele estava no papel, mas na prática não reinava nada, porque quem não está presente, né, não faz nada. Quem estava presente era o filho, que é esse rei que nós estamos pregando, Belsazar. O terceiro cargo está aberto e é ofertado, oferecido a Daniel, que mostra que a Bíblia está certa. A Bíblia não está errada, Deus não erra. Deus é mais além que algumas pessoas pensam. Perceba que o texto vai nos dizer, meus queridos, que ali Belsazar ele tenta escapar do juízo, né? Ele tenta dar esse cargo para Daniel, né? Oferecimento de cargo, mas ele não consegue. É um oferecimento sem valor. Ele oferece esse manto vermelho, essa corrente de ouro e esse cargo, mas Daniel, profeta de Deus, não recebe. Deus não recebe porque tem um oferecimento que é sem valor. Amados, cuidado para não estar oferecendo algo que Deus não está recebendo, algo que não vale de nada. Os ímpios, eles querem acreditar que tem Deus, mas não largam o pecado, não largam o diabo. A minha e a sua Bíblia diz que a oração do ímpio para Deus é detestável. Ou seja, nem adianta falar, Deus não está ouvindo. Por quê? Porque você é ímpio. Você faz a vontade do diabo, faz a vontade da carne e acha que tem livre acesso comigo. Para ter livre acesso comigo tem que ser lavado e remido com o sangue do Cordeiro, né? Nova criatura, tem intimidade comigo. Jesus disse, eu não me chamo mais de discípulo, eu me chamo de amigo. O que é um amigo? Amigo é quem você conhece, que você convive, que você confia, que você tem uma intimidade para falar, você sabe o nome do seu amigo. Você se sente bem com o seu amigo. Você se sente bem de falar coisas que não falaria para outro, porque é o seu amigo. Isso é amizade, confiança, companheirismo, né? Proximidade. Se não é teu amigo, é um estranho. Terrível coisa ser um estranho para Deus. Então ele faz um oferecimento sem valor, porque nem tudo Deus recebe. Saul estava todo errado e quis fazer uma oferta de animais, né? A ordem foi mate tudo. Quando encontrar com os amalequitas, Deus usa o profeta Samuel dizendo para Saul, mate tudo. Ele não mata, ele deixa vivo, dizendo, eu vou fazer uma oferta para Deus. Aí, aquele famoso texto, é melhor obedecer do que sacrificar. Você está querendo fazer sacrifício, mas nem obediente tu é? Caim e Abel, né? Caim tentou fazer algo, Abel fala que Deus reprovou Caim e reprovou a oferta de Caim. Eu ia falar que muitos daquele grande dia vão dizer, Senhor, mas eu pregava, eu curava, em teu nome expulsava demônio. Ele vai dizer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor dará o reino de Deus. Porque tem oferecimento sem valor, os dons são de Deus, a ferramenta é emprestada. Glória a Deus.
Eu não vou subir para o céu, mas apenas por causa de um dom. Eu vou subir para o céu se pela misericórdia eu apresentar uma santidade. Então, o rei Belsazar, ele meio que quer que Daniel acalme as coisas. Sabe quando você percebe que você não tem intimidade com Deus, mas você quer que alguém tem, e que essa pessoa pode fazer algo por você? Há alguns dias atrás nós pregamos aqui sobre Arão e Miriam criticando Moisés. Quando Deus pesou a mão em Miriam, Arão foi pedir a Moisés que falasse com Deus para poder mudar a história. Os amigos de Jó falaram besteira sobre Jó. Lá no capítulo 42 Deus fala: eu não vou ouvir o que vocês falaram, porque vocês falaram loucuras. Mas peçam a Jó, que Jó ore por vocês e eu vou ouvir Jó e vou ter misericórdia. Aqui é a mesma coisa. É como se dissesse: olha, eu sei que eu estou errado, Daniel, mas tu é Daniel, né? Tu é homem de Deus, né? Fala aí com Deus para ver se vê alguma coisa. Mas já era tarde, amados. É interessante que ele está tentando comprar Daniel. Tentando honrar Daniel. E esse é o problema de muitas pessoas. Tem pessoas que honram pessoas, mas estão esquecendo de honrar a Deus. Cuidado. Cuidado para não ser aquela pessoa que está honrando seu parente ímpio, está honrando seu amigo ímpio, mas está deixando a desejar com Deus, que é o mais importante. Ah, eu agrado fulano. Ah, eu agrado ciclano. Ah, eu vou agradar fulano que é da área tal. E Deus está sendo agradado? Ele está querendo agradar a Daniel, mas não estava querendo agradar o Deus de Daniel. Aí não adianta. E naquele dia, amados, Deus pegou Belsazar e o matou. O tempo de Belsazar se esgotou. É uma mensagem pesada. Porque nós sempre queremos pregar que vai dar tempo, tem mais uma chance. Mas a pergunta é: e se o tempo se esgotar, amados? Na carta à igreja de Tiatira, no Apocalipse, Deus fala assim: dei tempo para que Jezabel se arrependesse. Mas ela continua induzindo os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Deus deu tempo. Ela que não quis. Na época da Arca de Noé, Deus deu tempo. Pelo menos 120 anos. Eles é que não quiseram. Noé, pregador da justiça, diz a Bíblia. Ele pregou a justiça de Deus, mas o povo não entrou na arca. Por quê? Porque não quis a justiça, não quis ser justificado. Quiseram continuar. A Bíblia fala que eles comiam, bebiam, casavam e davam casamento, até que não perceberam e veio o dilúvio. Assim nos dias de hoje, diz o Senhor Jesus, né? O povo está aí, ó, farrando, está chegando no final do ano, né? Comendo, bebendo. Um dia a conta chega. Um dia a hora chega. Me chama a atenção, meus queridos, que, segundo estudiosos, vieram os médios, o exército dos médios e dos persas, que se uniram, por isso é o exército medo-persa, e eles cercaram os babilônios, que é o povo de Belsazar. E os estudiosos falam que os babilônios, eles se renderam. Eles não entraram para a batalha, para a guerra. Olha, vamos ver quem tem força. Olha, a gente não vai desistir de lutar. Não, veio o exército inimigo, que era a vontade de Deus. Deus trouxe guerra, e eles se renderam. Aí você pensa: ah, pastor, então se eles se renderam, está tudo bem, né? Não. Mesmo se rendendo, morreram. Amados, quando é tarde demais, é tarde demais. Cuidado para não pensar que não está tudo bem, eu vou me render. Não está tudo bem. No último dia de vida eu aceito Jesus. Na hora do leite vai dar tempo. Cuidado. Você pensa que vai se render e vai dar tempo e não dá mais. O que é rendição? Olha, estou em paz, viu? Vocês querem dominar tudo, poder levar as coisas, a gente não vai resistir, a gente não vai brigar, né? Vamos ficar na paz. Eles não vieram para a paz, vieram para a guerra, vieram para matar. Cuidado, meus queridos, para você não achar que está bem e não está mais. Você pode até achar que está bem, mas Deus pega, mas o rei Acabe, falei também esses dias, né? A vida de Nabote. Ele se escondeu com uma roupa de militar. Tinha só uma brecha na roupa. Um arqueiro atirou a flecha sem querer, a flecha entrou na brecha e matou o cara. Cuidado para não achar que está bem e não está. Porque Deus nos conhece. A Bíblia diz que quando Deus manda Samuel avisar para Saul: mate os amalequitas, Saul não mata. Ele mata os amalequitas, mas deixa Agag, rei dos amalequitas, vivo. A Bíblia diz que Agag, rei dos amalequitas, pensou: ah, estou bem. A Bíblia diz bem assim, que Agag pensou assim: a hora da morte já passou. Olha o que ele pensou: eu sou o rei, né? O rei Saul, o rei de Israel, me poupou, tá de boa.
Aí Samuel olhou para ele e falou assim: assim diz o Senhor, sua espada deixou muitas mães órfãs dos seus filhos. Hoje, a sua mãe vai ficar órfã de você. Samuel pegou a espada e despedaçou o cara. Como se dissesse: já que Saul não quis fazer, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Assim diz o Senhor, esse cara tem que morrer. E ele morreu. Ele achou que estava de boa, eu ia falar que ele pensou: o vento da morte já passou. Morreu. Tem gente que pensa: estou de boa, estou curtindo, estou saindo com quem eu quero, estou fazendo o que eu quero, ninguém manda em mim, estou de boa. Cuidado para não achar que está de boa e de repente Deus chega e pega. Eles achavam que estava de boa, isso aqui era uma festa, estou pregando sobre uma festa, banquete, muito vinho, efeitos especiais, vamos nos alegrar, é o que eles pensavam. Acabou. Deus pega o rico, pega o pobre, pega o branco, pega o negro, o nordestino, o paulista. Ele pega. Morte não respeita a classe social, inteligência, o querer de Deus, não é nem idade. Tem gente que morre no ventre, outros morrem com quase 100. É a vontade do Todo-Poderoso. O que importa é estar pronto, amados. O texto fala que Belsazar morre e o reino é dividido. E eu quero finalizar essa mensagem chamando a atenção para o significado do nome Belsazar. Belsazar tem o mesmo significado do nome Beltesazar, que é o nome babilônico que era Daniel, quando Daniel entrou na Babilônia. Nós sabemos que 4 jovens estavam na Babilônia, 4 jovens de Deus, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 homens de Deus recebem nomes babilônicos, né? Para se chamar Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar, nomes, né, que são babilônicos e têm significados idólatras, né, voltados para os deuses da Babilônia. Belsazar, que é o nome desse rei, significa Bel protege Nego. Bel é um demônio, uma divindade lá. Então o significado do nome dele diz que esse deus Bel protege. Só que o cara morreu. Por quê? Porque Bel não protege ninguém. Quem protege é Deus. Oh, glória! Talvez ele acreditasse: não, meu nome faz menção a uma importante divindade da Babilônia, vai me proteger, eu estou protegido. E eu finalizo aqui dizendo que o seu dinheiro não te protege. Pode ter saúde, de repente não tem, saúde não protege, inteligência não protege. Ah, o meu chamado, quantos caíram? Nada te protege. Quem te protege é Deus. Se Deus quiser pegar alguém errado, nada nos protege, né? Ah, eu sou forte, eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu tenho influência, eu conheço ciclano. Você tem que conhecer Ele. Oh, glória! Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.